Telespectadores do Only Bible. Que preocupação tem agora? Perder peso, saúde, ascensão de posto de trabalho, harmonia familiar? Estaria bem se essa preocupação fosse algo que se pode resolver, mas uma doença incurável, constante discórdia familiar ou alguma dificuldade no trabalho ou estudo será realmente difícil. Se enfrenta algo que não se pode solucionar pela força humana, inevitavelmente viverá em meio à desesperança. Então, haverá alguma forma de resolver estes problemas de vida? Vamos descobri-lo através do pai que recebeu a solução do problema de seu filho endemoninhado em Marcos 9. Marcos 9, 23. Jesus lhe disse: "Se podes crer, tudo é possível ao que crê." A chave que resolve os problemas de vida é a fé que crê no Deus Todo-Poderoso. Se tão somente mostrarmos fé diante de Deus, para quem nada é impossível, Ele resolve qualquer problema. Se lermos Marcos 9, aparece um pai que tem um filho surdo ao estar endemoninhado desde pequeno. Ele pediu a Jesus dizendo em Marcos 9, 22, "E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." Aqui, quando diz, "Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos", não é uma confissão de fé, porque não é que Jesus possa fazer só algumas coisas e outras que não. Isto demonstra que o pai veio sem fé, esperando a sorte. Então Jesus disse: "Se podes crer, tudo é possível ao que crê." E lhe deu entendimento de que não tem fé. Então o pai confessou: "Eu creio, ajuda a minha incredulidade." Então por que este pai terá dito: "Eu creio" e depois, "ajuda a minha incredulidade"? Se nós possuímos a fé que crê com o coração, isto é, a fé espiritual, não há a necessidade de pedir que ajude a incredulidade. No entanto, o fato de que o pai do rapaz tenha confessado "eu creio" é reconhecer que sua fé é fé de conhecimento, isto é, fé carnal. O pai da criança havia escutado que Jesus expulsa demônios, abre os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos e faz falar os mudos, e portanto conhecia que ele manifesta uma obra assombrosa. No entanto, esta era uma fé carnal, que é só de conhecimento. Com uma fé assim, não é possível receber a resposta de Deus, por isso confessou: "Ajuda a minha incredulidade." Tal como examinamos na mensagem anterior, com a fé carnal não é possível receber resposta, enquanto que, com fé espiritual, pode-se receber tudo o que pedir. Por isso, o pai do rapaz suplicou a Jesus que lhe desse a fé espiritual que crê com o coração. Jesus, que viu que o pai do rapaz lhe pedia fé espiritual com humildade, ordenou em Marcos 9, 25, "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele." O demônio saiu de imediato. Irmãos, o que se necessitará para receber a resposta de Deus? Primeiro, deve ter uma confissão positiva. O pai do rapaz endemoninhado, de cabeça assim, acreditou ao escutar que Jesus ressuscitava os mortos e sanava pessoas com diferentes doenças. Mas ao não ter fé, que crê com o coração, pediu sinceramente: "Eu creio, ajuda a minha incredulidade." Mas muitas pessoas pedem negativamente ainda, dizendo orar diante de Deus. Por exemplo, dizem: "Deus, eu estou sofrendo muito pela doença. Tenho dificuldade material e minha família tampouco me consola porque não me amam. Que tormento é este? Por que me deste esta dificuldade?" Deus não é quem deu a doença, discórdia familiar, nem dificuldade material, como poderia obter resposta culpando a Deus e queixando-se contra Ele. Então, como deverá orar? Da seguinte forma: "Deus, me encontro em doença, discórdia familiar e dificuldade material, porque não vivi conforme tua palavra. Perdoa-me, por favor. Serei uma pessoa que descarta o ódio, briga e a ira, que perdoa, compreende e serve. Tem misericórdia de mim, por favor. Ajuda-me a arrepender-me de coração e viver conforme tua palavra." Assim, para receber a resposta, deve fazer uma confissão positiva de fé. Ao dizer confissão de fé, não se refere a que diga "eu creio", quando na realidade não crê. Se não crê completamente com o coração, deve pedir honestamente que lhe dê fé espiritual.
Além disso, depois de pedir a Deus, ainda que não receba a resposta imediata, não deve dizer palavras negativas. Se diz palavras negativas, inclusive a resposta que vinha se dispersa no ar. Não podem receber resposta, posto que o inimigo, diabo e Satanás acusam. Portanto, devem abster-se de palavras negativas e sem fé. Segundo, deve possuir fé espiritual. O pai do rapaz endemoninhado clamou dizendo: ajuda a minha incredulidade, ao ansiar a fé espiritual. Então, como poderemos possuir a fé espiritual? Primeiramente, se tem muro de pecado contra Deus, deve derrubá-lo logo. Depois, deve praticar com diligência conforme a palavra de Deus escrita na Bíblia e pedir que lhe dê fé espiritual. Isto é porque, apesar de que a fé carnal de conhecimento pode possuí-la um mesmo, a fé espiritual pode se obter só se Deus dá desde o alto. Terceiro, deve haver uma oração com clamor até receber a resposta. O pai do rapaz pediu com clamor a Jesus até o final, sem render-se, e assim obteve finalmente a resposta. Ainda que Deus tenha dito que cumprirá algo, de nossa parte devemos pedir até o final, porque Ezequiel 36:37 cita: ainda serei solicitado pela casa de Israel para lhes fazer isto. No entanto, alguns dizem orar e depois se rendem no meio ao não haver resposta alguma. No entanto, quando nós oramos com clamor até o final sem duvidar, Deus obra para que se dê frutos de resposta. A fé espiritual é o tesouro de tesouros e chave que pode resolver todos os problemas deste mundo. O Deus Todo-Poderoso pode fazer completamente, inclusive algo totalmente impossível pela força e capacidade humana. E ainda sendo alguma doença incurável ou qualquer problema de filhos, estudo, trabalho ou negócio, Deus o resolve perfeitamente. Por isso, Marcos 9:23 diz: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Se lermos a Bíblia, os antepassados da fé fizeram inumeráveis obras assombrosas que o ser humano não pode fazer. Dividiu o Mar Vermelho para que as pessoas cruzassem em seco, deteve o sol no meio do céu, fez descender fogo do céu e transformou a água amarga em doce e fez brotar água ao golpear a rocha. Além disso, ressuscitaram os mortos e sanaram diferentes doenças. Estes prodígios e sinais que se manifestam pela fé espiritual que a Deus lhe agrada, não só se podem achar na Bíblia. Hoje em dia também, através de uma igreja semelhante à igreja primitiva e pessoas de Deus, está se manifestando a obra do poder sem cessar. Em nossa igreja também, diferentes pessoas que viviam sem esperança por doenças incuráveis como câncer, tuberculose, paralisia, hérnia discal, AIDS, leucemia e entre outras, foram sanadas completamente pela fé. Os endemoninhados foram libertos. Os que deviam viver em deficiência pelo pólio e diversos acidentes correram e saltaram ao receber a oração. Não somente isto, uma pessoa com graves queimaduras foi liberta do ardor apenas que recebeu a oração e foi limpa sem cicatriz alguma. Os que estavam paralisados e inconscientes por derrame cerebral, indigestão repentina ou intoxicação de gás, despertaram ao receber a oração, e os que não respiravam, reviveram pela oração. Há muitas pessoas que conceberam e deram à luz filhos pela oração, quando não puderam fazê-lo durante 5, 10 ou 20 anos. A partir disso, os que não podiam ver começaram a ver. Os que não podiam ouvir, escutaram. E os que não podiam falar, começaram a falar. E assim, glorificaram grandemente a Deus pelas obras do poder. Como para Deus que faz estas obras assombrosas, haveria algo impossível? Se tão somente nós vamos diante dele com fé espiritual, nos dá bênção e resposta em tudo. Oro para que vocês também possuam a fé espiritual que a Deus lhe agrada e transbordem de testemunhos dizendo: recebi resposta e bênção. Permitam-me orar por vocês. Bom Pai Deus, para ti nada é difícil nem impossível. Tu podes fazer tudo. Quando nós orarmos acreditando no Senhor e te pedirmos com fé espiritual, podes resolver qualquer dificuldade ou problema. Mas ajuda-nos a examinar se temos essa fé espiritual. E ao possuir fé espiritual, ajuda-nos a receber a solução a nossas necessidades e problemas. Damos toda a gratidão e glória a Deus Pai
que pode solucionar todos os nossos problemas. Obrigado, oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.